Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 15. Apenas a parte B nós lemos. O que tivera a legião, assentado e vestido e em perfeito juízo. E temeram. Valores invertidos. Medo de coisas boas. Perceba que o gadareno ele estava totalmente destruído em vários aspectos. Se você olhasse para a vida deste homem, principalmente em 3 aspectos que compõem a vida de um ser humano, não havia nada que pudesse aproveitar. Socialmente, esse homem estava destruído. Ele não tinha família, ele não tinha ninguém ao seu lado para o apoiá-lo, para ajudá-lo, para fazer parte da sua vida. Psicologicamente, esse homem estava perturbado. Ele era visto como louco, como alucinado. E quando você olha para este homem espiritualmente, a Bíblia também identifica que havia dentro dele uma legião, que na contagem romana havia entre 2.500 a 3.000 demônios. Você percebe que este homem já não tinha mais o que se aproveitar. Mesmo sendo, olhando para ele, um caso perdido, Jesus vai na direção do gadareno. Jesus liberta o gadareno, transforma a vida do gadareno. E quando nós olhamos para este homem já liberto e transformado, a Bíblia nos mostra, dentro do texto que eu acabei de ler para vocês, de Marcos 5,15, a parte B, este homem está agora em 3 condições. Primeiro, você vai perceber que ele está sentado. E este sentado aqui significa não sentado diante de qualquer pessoa, não sentado diante de alguém comum como eu e você, não. Esse sentado aqui no original significa estar diante de uma grande autoridade. E ele estava agora sentado diante da autoridade que era Jesus. Quando você olha aqui ainda em Marcos 5, no versículo 4, este homem, antes de ter encontro com Jesus, não respeitava ninguém, não respeitava nenhuma autoridade. A Bíblia diz que ele subjugava as autoridades. Quando ele era preso, algemado pelas correntes, ele arrebentava tudo. As pessoas tinham medo dele, mas agora, após o encontro com Jesus, esse homem está sentado, esse homem está manso, esse homem agora está regenerado. O segundo detalhe que o texto nos mostra, que além de sentado, esse homem está vestido. E se vestido aqui significa proteção e justiça. Você lembra do Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo 22, a parte A? Quando o filho pródigo volta para casa, aquele filho volta totalmente desprotegido, sem nada, carente de tudo. Mas o versículo 22, a parte A, diz que quando o pai vê esse filho, rapidamente, veja o que diz o texto, mas o pai disse aos seus servos, seus empregados, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Protege o meu filho. Meu filho está em casa, agora está protegido, não apenas do tempo, das intempéries, das situações mais adversas, mas a proteção do pai é a melhor coisa que existe. Então, quando o gadareno aqui está vestido, o significado é que está protegido e Deus fez justiça na vida dele. Mas o terceiro detalhe é que a Bíblia mostra que esse homem agora está em perfeito juízo, que significa a mente deste homem agora, ela está curada. Você poderia conversar com o gadareno tranquilamente, porque o seu raciocínio estava lógico. Era fácil de conversar com ele e de entendê-lo, porque ele sabia o que você estava conversando e automaticamente ele tinha a resposta do assunto. Significa que aquele homem agora pode viver numa sociedade normal, sem alteração, sem produzir medo, temor ou preocupação em alguém. Não precisava mais viver à base de medicação fortíssima, se fosse o caso. Não precisava mais ser internado, enjaulado, não, porque a mente dele está curada. Você percebe, irmãos, que quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, quantas coisas boas acontecem, mas me permita dizer para você, diante de tantas coisas boas, o texto termina aqui dizendo, no versículo
15, a parte B, e temeram. Ninguém teve medo desse homem quando ele estava totalmente possesso, quando esse homem estava transfigurado de uma forma terrível. Mas quando Jesus fez uma obra grande na vida dele, as pessoas tiveram medo. Você vê a inversão de valor, como as pessoas invertem os seus valores. Certa vez uma família me pediu ajuda porque o filho estava viciado em drogas. E quando eu estava lá conversando com a família sobre Jesus e o quanto Jesus poderia transformar a vida dele, e eu apresentei Jesus para aquele menino e para aquela família, rapidamente o pai disse assim: olha, pode até ajudar meu filho, mas eu não quero que ele mude de religião não. Nós temos uma religião, uma tradição de família. Você percebe o que é inversão de valores? Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, em nome de Jesus, não permita que venhamos inverter os valores. Em nome de Jesus, amém.